A obra Lisis é um dos principais diálogos platônicos, e ela trata sobre a natureza da amizade. O valor da amizade é enaltecido desde os épicos poemas gregos até os dias de hoje. Ela é um dos mais expressivos vínculos capazes de reunir os homens dispersos em suas vidas e em seus interesses individuais. O diálogo começa quando Sócrates, aceitando o convite que lhe fizeram, encontra-se em uma espécie de reunião, onde posteriormente se discutiriam conceitos acerca da amizade e sua natureza. Lisis e Menexeno eram dois rapazes muito novos presentes na ocasião, e ao notar a profunda amizade entre os mesmos e seu relacionamento íntimo, Sócrates decide questioná-los acerca do que é amizade e como se define um amigo. Sócrates, logo de início, diz que não possui o dom da amizade, e por isso pede que Menexeno lhe diga de que modo um homem se torna amigo de outro homem. A primeira hipótese surge com a indagação de Sócrates. Quem é amigo de quem? O que ama ou o que é amado? Ou isso não faz diferença alguma? A pergunta aparentemente ingênua é pertinente, porque há casos inegáveis em que o amor não somente não é correspondido, mas também pode até mesmo ser retribuído com ódio. E isto não é raro nas histórias de amor. Sócrates diz que não se pode conceber que alguém seja verdadeiramente amigo quando não corresponde ao amor do amigo, e muito menos quando se corresponde esse amor com ódio. Nesse caso, o amigo seria amigo do seu inimigo, o que para os gregos era uma contradição. O amor aos inimigos não é uma virtude grega, mas sim uma virtude da religião cristã. Quando se trata do amor, do desejo, do amor erótico, são inúmeros os casos na história da literatura de grandes paixões amorosas que não são correspondidas. Mas no caso da amizade, porém, isso seria inconcebível, pois não se pode haver uma verdadeira relação de amizade sem reciprocidade. A conclusão seria afirmar que a reciprocidade do amor entre amigos faz parte da natureza da amizade. Contudo, Sócrates também lembra dos casos dos seres irracionais e imateriais, que não são capazes de responder o amor de amizade que lhes é dedicado pelos homens. E o diálogo, então, prossegue por outros caminhos. Quanto aos casos de amizade com animais e objetos inanimados, conclui-se que esses não podem ser classificados como uma verdadeira forma de amizade. Por exemplo, por mais que se diga que o cão é o melhor amigo do homem, com ele não se pode ter uma relação de reciprocidade propriamente dita, por não ser racional, e por isso não se pode dizer que a relação com que ele se estabelece seja uma verdadeira forma de amizade. Eu posso ter afeto por meu cachorro ou até pelas rosas do meu jardim, mas não posso amá-las com amor de amizade. Sócrates também diz que muitas pessoas são amadas por seus inimigos e odiadas por seus amigos. E partindo do preceito de que amigo é quem é amado, conclui-se que são amigas de seus inimigos e inimigas de seus amigos. Resumindo, se João é amado por Pedro, mas João odeia Pedro, então Pedro torna-se inimigo de João, só por ser odiado por ele. E João torna-se amigo de Pedro só por ser amado por ele, mesmo sendo Pedro seu inimigo. Assim, o amigo odiaria aquele que o ama e o inimigo amaria aquele que o odeia. Porém, ser amigo de quem é seu inimigo é impossível e absurdo. A única alternativa que resta é inverter a ordem dessa relação, fazendo com que aquele que realiza a ação de amar é quem deve ser chamado de amigo, e não quem sofre a ação de amar. Alguém se torna amigo por amar, e não por ser amado. Mas assumindo esse preceito de que amigo é quem exerce o ato de amar, e não quem sofre o ato de amar, chegamos no mesmo absurdo anterior, pois nesse caso podemos amar quem nos odeia e odiarmos quem nos ama. Desta forma, chegamos à primeira premissa do diálogo. Amigo não é nem o que ama e nem o que é amado. Neste momento, o próprio Sócrates reconhece que a investigação não está sendo realizada da forma correta. Para nós leitores, o diálogo parece até paradoxal, nem mesmo Menexeno consegue compreendê-lo a este ponto. Por isso, Sócrates conduz a investigação para outro sentido. Deixando de lado a questão da definição do termo amigo, Sócrates passa a investigar a natureza da amizade. Assim surge a ideia de semelhança ou de semelhança entre os amigos. Parece evidente que a amizade ou une pessoas semelhantes ou torna os amigos semelhantes. E talvez por isso que a sabedoria popular forjou a seguinte máxima: diga-me com quem andas, que te direi quem és. A citação de Sócrates que, segundo os poetas, um Deus sempre ajunta os que são bons, é utilizada para afirmar que a amizade apenas pode ocorrer entre pessoas boas. Pois para Sócrates, entre os maus não há semelhança, pois estando em desarmonia, não podem assemelhar-se com outros. Entretanto, Sócrates opta por afirmar que não é a semelhança motivo da amizade, nem quando esta está ligada à bondade. Este posicionamento acaba por gerar uma outra hipótese.
Como pessoas boas podem ser amigas se não possuem necessidades mútuas e ambas não agregam umas às outras? Sócrates traz ao debate a hipótese de que o semelhante é o maior inimigo do semelhante. Adotando esse raciocínio, ele argumenta de acordo com o princípio dos contrários. Assim, o fraco precisa do forte, o doente do médico e o ignorante do sábio. Nesse sentido, o amor da amizade ocorreria devido à falta de algum elemento ou qualidade que outro possui. Assim, seria dissemelhança a força de atração para a amizade. Conclui-se então que o dissemelhante deseja a semelhança com o dissemelhante. Como o semelhante não é amigo do semelhante, assim o bom não é amigo do bom. E também não pode ser amigo do mal, pois como vimos, entre os maus não há semelhança ou dissemelhança. Então, o amigo do bom é o que não é bom e nem mal. Logo conclui-se que são amigos da sabedoria apenas os que não são bons e nem maus. Os maus de tudo e os inteiramente bons não são amigos da sabedoria. O que não é bom e nem mal torna-se amigo do bem em virtude da presença do mal. Aqui Sócrates quer dizer que o filósofo está no meio termo entre a ignorância e a sabedoria. No meio, e não nas extremidades. Logicamente é deduzido que o sábio não filosofa por ser sábio demais e nem por ser ignorante demais. Da mesma forma, os bons não desejam o bem, e tampouco os maus desejam mais mal, pois já o possuem. Só aquele que tem condições de perceber sobre aquilo que lhe faz falta é capaz de direcionar seu querer para o objeto que não possui. Exatamente como o filósofo que sabe que não sabe, isto é, que sabe que não possui um grande saber, e por isso o persegue. A amizade, portanto, não se define a partir de dois fatores básicos, mas a partir de um único objeto que pode ser amado. No caso, a sabedoria ou o bem. Em Lises, Sócrates define o bem como o primeiro amigo, chegando-se então à seguinte premissa: alguém é amigo de alguém sempre em razão de alguma coisa amar e em vista de obter-se alguma coisa boa. Mas no final de tudo não foi vencido o desafio proposto no Lises, definir a natureza da amizade. E não é de se admirar que o diálogo termine com as seguintes palavras de Sócrates: as pessoas dirão que nós nos imaginávamos mutuamente amigos, quando na realidade nós não conseguimos sequer descobrir o que é um amigo. E por mais que não se chegue a uma resposta definitiva acerca do que é um amigo, o ensinamento de Sócrates não é doutrinador, e sim de cunho investigativo. A intenção é aprimorar o exercício investigativo e questionador, visto que para Sócrates o conhecimento é a eterna busca pela verdade, e não o acesso a ela. Dessa forma, a investigação não precisa ser necessariamente bem-sucedida ou chegar a alguma conclusão. O que prevalece nesse momento é a lição sobre como deve se conduzir um exame filosófico.